Você está utilizando o CRM da forma correta dentro da sua operação ou você continua perdendo vendas e faturamentos por não extrair o máximo potencial dessa ferramenta? Pior ainda, você utiliza o CRM na sua operação ou ainda não? Ou quem sabe você até utilize, mas utiliza só a visão de campanha, onde você analisa as etapas do teu atendimento, mas não extrai dados relevantes para tomar decisões. Um dos grandes erros que eu vejo nas empresas hoje em dia é não utilizar ou menosprezar o uso correto do CRM dentro da operação. O CRM ele não é uma ferramenta só para o vendedor utilizar no dia a dia, inserir os seus contatos ali dentro e marcar as vendas que ele realiza. Não, é muito mais do que isso. O CRM pode e deve ser utilizado desde o início da jornada do seu cliente lá no marketing, e não só pelo vendedor. O CRM ele deve ser utilizado para você mapear gargalos dentro da sua operação, e não só quanto você faturou no final do mês, porque isso você sabe olhando para a sua conta. Então, o que eu vejo hoje em dia são empresas que não utilizam um CRM de uma forma assertiva, não sabem muitas vezes utilizar, ou às vezes utilizam uma ferramenta mediana que não entrega os dados necessários para você tomar decisões, criar planos de ações e muitas vezes, inclusive, mudar processo ou jornada de atendimento para otimizar os resultados da sua empresa. Nessa série de vídeos eu vou te mostrar como nós utilizamos o Unichat, o CRM mais completo do mercado, inclusive com automações para Instagram, para WhatsApp API oficial, onde você vai verificar uma possibilidade enorme de análise de dados que permitem que você tome decisões baseado no que realmente está acontecendo na sua operação e não tome mais decisões baseadas no que você acha que pode estar acontecendo dentro da sua operação. Vai conseguir analisar a performance dos seus colaboradores, o desempenho deles, a produtividade com base em atividades que são realizadas, vai conseguir identificar gargalos porque você vai analisar a cadência de conversão entre etapas de uma jornada de atendimento, vai conseguir tomar decisões com base no que você está visualizando, identificando aonde o seu cliente está sendo perdido no meio desse processo. Não só se você ganhou ou perdeu o seu cliente no meio do caminho. Nós vamos começar do zero, desde como você acessa a ferramenta, cria os seus produtos, cria os seus pipelines, a diferença entre contatos e negócios, como o seu time operacionalmente deve utilizar a ferramenta e como você, como gestor, também deve utilizar a ferramenta para analisar dados, quais dados você vai analisar e como tomar decisões em cima desses dados. Essa é uma série de aulas sobre CRM, desde a teoria sobre o que é um CRM, quando utilizar, por que utilizar, até a prática. Nós vamos abrir a tela aqui de como funciona o nosso CRM internamente e te mostrar qual é a melhor forma de você utilizar o potencial máximo dessa ferramenta para você ter mais clareza e tomar decisões baseadas em dados dentro da sua operação. Vamos lá? Vamos começar pela teoria bem básica. O que é um CRM? CRM é a sigla que representa Customer Relationship Management. Significa gestão de relacionamento com o cliente. Normalmente é um sistema que as empresas têm para gerir a sua carteira de clientes e contatos. Lembrando que clientes são pessoas que já compraram de você e contatos são prospects, são potenciais clientes, mas que ainda não finalizaram uma compra. Então, normalmente é onde as empresas elas centralizam essa base que elas têm de clientes e contatos para gerenciar esse relacionamento que ela tem com esses leads. E quando utilizar? Quais empresas precisam utilizar? Eu diria que mesmo que você tenha um único colaborador ou que você tenha 50 mil colaboradores, o CRM é essencial para todos os tipos de negócio. Explico por quê. Se você trabalha sozinho, por exemplo, e não tem equipe, é essencial que você consiga gerenciar os seus clientes, os seus atendimentos de uma forma clara e visual, que permita que você tome decisões baseadas em dados de fato e não apenas no que você acha que está acontecendo. Uma coisa que acontece com muita frequência quando as pessoas não utilizam CRM para analisar dados é dizer, por exemplo, eu acho que o volume de leads está desqualificado e é por isso que eu não estou conseguindo vender. Ou, eu acho que o cliente não está comprando porque o produto tem um preço muito caro. Mas quando você analisa de fato o que está acontecendo dentro do seu CRM, você consegue identificar realmente quais são os motivos pelo qual os seus leads não estão comprando, ou seja, não estão se tornando clientes, e você consegue analisar realmente se os leads estão qualificados ou desqualificados, criando etapas que permitam que você faça essa segmentação dentro do CRM. Nós vamos entrar um pouquinho nisso depois, eu vou mostrar como vocês podem fazer essas análises utilizando o CRM de verdade, o Unichat. E por fim,
qual CRM você deve utilizar dentro da sua operação. Isso vai depender muito das suas necessidades, das suas análises, mas hoje nós vamos mostrar o Unichat, a ferramenta mais completa do mercado de CRM e automações. Além de permitir CRM para Instagram e para WhatsApp, ou seja, ele atende vários canais ao mesmo tempo, você consegue criar fluxos de automação, atendimento automatizado, personalizar a forma como você faz o atendimento dos clientes, pré-qualificar com automações antes de passar para os seus vendedores perderem tempo com clientes que não têm potencial e também automatizar a cadência de follow-ups, ou seja, as tentativas de contato com aquele lead que parou de te responder e sumiu no meio do caminho. Fim da teoria, vamos direto para a prática. E a gente está aqui na tela inicial do Unichat, então, para fazer o nosso login, você vai inserir o seu e-mail e senha e clicar em acessar. Caso você não tenha acesso ao Unichat ainda, porque você precisa contratar uma assinatura, você pode entrar em contato no link aqui embaixo para chamar a nossa equipe. Bom, vamos lá. Coloquei aqui, fiz o meu login. Vamos só aguardar e pronto, eu já estou dentro da plataforma. Ignorem por enquanto essa visão aqui do dashboard principal, vamos entrar nela depois, mas eu vou pular direto aqui na nossa visão de CRM. Dentro aqui do CRM, nós temos algumas configurações necessárias aqui nesse primeiro passo. Primeiro, entenda que aqui você pode criar pastas para organizar os seus pipelines. E o que são pipelines? São todas as jornadas de atendimento que você faz com os seus clientes. Por exemplo, você pode ter uma jornada de atendimento para quem já é seu cliente, uma jornada de atendimento para quem ainda não é seu cliente, tem interesse e viu a sua página de vendas, uma jornada de atendimento de recuperação de assinaturas, então, ou uma recuperação, por exemplo, de uma venda perdida de um cliente que entrou no seu carrinho e não finalizou a compra. Então, pense o seguinte, um pipeline é uma jornada de atendimento que acontece com um lead, um contato, um prospect, tá? Vamos lá. Você pode criar pastas, então, para organizar isso. Por exemplo, eu posso ter uma pasta aqui chamada pós-vendas e uma pasta chamada vendas, né? E eu posso, por exemplo, criar pipelines da etapa de vendas aqui dentro dessa pasta e eu posso criar pipelines da etapa de pós-vendas aqui dentro desta outra pasta. Tá bom? Vou entrar na pasta que eu acabei de criar, percebam que eu não tenho nenhum pipeline ainda cadastrado, né? E a gente pode iniciar pelo cadastramento dos pipelines. Mas eu quero fazer um processo um pouquinho inverso. Nós vamos começar cadastrando razões de perda, depois categorias de produtos, depois produtos e por fim os pipelines. Vocês já vão entender o porquê. Primeiro passo aqui são cadastramentos de razões de perda. O que são razões de perda? Razões de perda são os motivos comuns pelos quais o seu lead acaba não comprando de você. Eu vou dar exemplos mostrando o nosso CRM real das razões de perdas que nós temos aqui. Então, por exemplo, demanda de disparo muito alta, quer ser só afiliado, não é o decisor ou o decisor não concordou, pediu reembolso, valor acima do orçamento do cliente, não está no momento do compra, comprou ou prefere do concorrente, achou caro, parou de responder, não apresentou nenhum motivo, tem interesse mas não agora, fora do perfil de compra, nicho proibido. Então percebam que a gente tem vários motivos de perda. Os motivos de perda que você vai cadastrar aqui vai depender do seu negócio. Então é analisar muito internamente aí a sua operação de atendimento e se perguntar: o que faria um cliente não comprar de mim? Você vai clicar aqui em adicionar razões de perda para cadastrar as razões de perda que você acha pertinente. Tem algumas razões de perda que são universais e eu recomendo que você cadastre aqui. Por exemplo, fora do perfil de compra, que é quando o cliente realmente não tem o perfil daquilo que você comercializa. Imagina que você vende uma mentoria para dentistas e a pessoa que chega a conversar com você é arquiteta. Ela está fora do seu perfil, então você não vai conseguir comercializar para ela. E é extremamente importante que você mapeie isso através das razões de perda, porque quando você analisar depois o gráfico das razões de perda, você vai perceber, por exemplo, que 30% das suas vendas não acontecem porque o lead vem fora do perfil. E opa, isso é uma análise que você leva para o time de marketing para otimizar a comunicação para o perfil adequado. Percebe como a gente começa a tomar decisões com base em coisas pequenas que a gente utiliza dentro do CRM? Outra razão de perda universal é cliente achou caro. Percebam que achou caro não é simplesmente o cliente não quis comprar. Quando ele acha caro é porque ele não percebe valor naquilo que a gente está comercializando para ele, né? E a gente consegue desmembrar isso em outras razões de perda. Por exemplo, fora do orçamento do cliente,
Então perceba que quando está fora do orçamento é porque de fato ele não tem a condição financeira de comprar. Imagina que ele recebe um salário mínimo de 1.500 e o produto que você vende é de 20 mil reais. Provavelmente ele não vai consumir o seu produto porque fica fora do orçamento dele. Outro motivo de perda universal é justamente parou de responder. Isso acontece com muita frequência dentro de uma área comercial. Os leads até mandam mensagem para conversar com vocês, mas em dado momento da conversa ele para de responder. Só que você não sabe necessariamente por que ele parou de responder. É muito importante que você mapeie separadamente esse motivo de perda. Eu explico o porquê. Se você simplesmente colocar, por exemplo, o que você acha que fez o seu cliente parar de te responder, por exemplo, vou marcar que achou caro porque foi logo depois que eu informei o preço. Não necessariamente esse foi o motivo. Então, eu utilizo esse motivo aqui, parou de responder, depois que o nosso vendedor faz pelo menos 3 tentativas de contato posterior com o cliente, justamente para extrair o motivo pelo qual ele parou de nos responder. Se a gente não conseguir extrair esse motivo, aí de fato eu utilizo o motivo de perda, parou de responder. Outra razão de perda universal é cliente não tem cartão de crédito. Ops, deixa eu voltar aqui e aqui nas razões de perda. Então, outro motivo universal é não tem cartão de crédito. Esse é um motivo que pode fazer com que ele não compre de você. Ou, por exemplo, não tem limite no cartão. Percebam que são coisas diferentes. Pode ser que ele até tenha cartão de crédito, mas ele não tem o limite total disponível. E aí, aqui você poderia pensar, poxa, se ele tem cartão, mas não tem limite, eu vou oferecer um parcelamento recorrente. Diferente desse, ele não tem cartão de crédito. Se ele não tem cartão de crédito, a única forma de você vender para ele vai ser Pix ou boleto. Então, é com base nos motivos de perda que você depois vai fazer análises que permitem que você tome decisões, melhorias e otimizações e testes dentro do seu processo comercial com base no que de fato está fazendo com que você não venda. Percebe a importância? Beleza. Razões de perda cadastrada, nós vamos cadastrar as categorias. O que são categorias? São as categorias de produtos que você comercializa. Vou dar um exemplo. Se você é lojista, você pode ter uma categoria que é roupas, a outra categoria, por exemplo, é feminino, a outra é masculino, a outra é moda fitness, a outra é roupa íntima. Então, dentro de um comércio de roupas, você vai ter várias categorias: feminino, masculino, moda fitness, íntimo, enfim. Da mesma forma como, se você tem um infoproduto, você pode ter categorias como, por exemplo, mentorias, cursos, e-books, consultorias, que são os tipos de produto que você comercializa. No nosso caso, que somos um software, os nossos tipos, as nossas categorias de produtos são, por exemplo, os planos de assinatura e os extras. O que são extras? São coisas adicionais que a pessoa pode contratar, além da assinatura padrão, para utilizar a ferramenta. Então, dentro do seu modelo de negócios, analise como você monetiza, o que você vende, e com base nisso você vai criar as categorias de produtos. Vamos usar o exemplo aqui de que nós somos um comércio de roupas e eu vou criar as categorias então. Feminino, vou criar a categoria masculino, moda fitness e roupas íntimas. E vou criar mais uma aqui que é infantil. Perfeito. Cadastrei aqui os meus tipos de produtos, agora eu vou cadastrar propriamente os meus produtos. Então, se você tem uma lista grande de produtos, eu recomendo que você faça esse cadastramento de uma forma mais estratégica, como, por exemplo, blusas tamanho M, blusas tamanho G, blusas tamanho P. E aí, você vai alocar as blusas tamanho M na categoria de roupas femininas ou masculinas, percebe? Por que isso? Porque se você cadastrar cada código de produto aqui, você vai ter um trabalhão. Pode fazer isso? Claro que pode, fica a seu critério. Estou só te mostrando uma forma mais simples de fazer essa análise. Vamos supor aqui que os produtos que eu comercializo agora não são roupas, são cursos, e-books, mentorias. Então aqui eu vou colocar o nome do meu produto. Então, por exemplo, mentoria XPTO, que é o nome da sua mentoria. Aqui você vai colocar o valor da sua mentoria, então imagina que é R$5.000 e você vai atrelar a categoria. Vamos supor que a nossa categoria seja, eu tinha colocado aqui o exemplo das roupas, Então eu vou colocar infantil. Então você pode, quando você cadastra um produto, clicando nesse botão de adicionar o produto, cadastrar o seu produto, colocar o preço. Não se preocupe com esse preço, o seu vendedor ele pode editar esse preço se porventura ele for dar algum desconto para o cliente. E a categoria, que é basicamente a qual tipo de produto está relacionado a esse produto que você acabou de cadastrar.
Por fim, vamos criar os nossos pipelines, que são as jornadas de atendimento. Mas isso fica para um próximo vídeo, porque eu acho muito importante a gente passar todas as etapas da jornada desse atendimento. Vamos para a parte 2 da configuração de CRM, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre como criar os seus pipelines aqui dentro. Bom, vamos lá. Eu já estou na minha tela aqui dentro do Unichat. Aqui na aba de pipelines, eu vou clicar em adicionar um pipeline. Aqui eu vou dar nome para esse pipeline. Eu recomendo que você utilize um nome que é relacionado de fato à jornada que o cliente passa. Então, por exemplo, novas vendas. Ou, por exemplo, pós-vendas, se for uma jornada de atendimento de pós-vendas, né? Então, você vai configurar, por exemplo, cobrança, se for uma jornada de atendimento que você faz cobrança ali de boletos que não foram pagos dentro do mês. Então, recomendo que você utilize, né, o pipeline aqui com base no que você de fato vai utilizar e configurar aqui as etapas. Então, criei aqui o meu pipeline. Nos 3 pontinhos eu posso editar o nome dele, caso eu queira. Eu posso mover ele para dentro de uma pasta ou eu posso excluir ele. Caso eu exclua ele, ele vai para esta lixeira aqui. Basta eu clicar na lixeira para visualizar. Por enquanto, eu não tenho nada na minha lixeira. Depois que eu criei meu pipeline, eu vou clicar no nome e essa tela vai mudar agora para a visão de pipeline propriamente. Calma, você ainda não está vendo nada aqui, a não ser o que é possível fazer. Então, você sabe que pode buscar pelo nome do contato, você sabe que pode filtrar por atendentes aqui, caso você tenha sua equipe cadastrada no Unichat. Pode filtrar por tags, caso você utilize tags para fazer a gestão dos seus contatos. Pode filtrar por produto que você está comercializando. Pode filtrar por algum campo customizado que você criou, como, por exemplo, imagina que você tem os seus contatos, você tem uma loja de roupas e você coloca dentro do contato um campo customizado que é o tamanho de roupa que a pessoa usa, né? Você pode filtrar por datas, então pode ser desde a data da criação do seu contato, pode ser a data que ele iniciou um atendimento, pode ser a data que ele avançou para uma etapa específica, né? E por tempo também. Então, imagina que você quer chamar todo mundo que está a menos de 6 horas dentro aqui de uma etapa específica do seu CRM, né? Então, você consegue fazer alguns filtros aqui, a busca por contatos, mas a gente vai entrar nesses detalhezinhos de uso um pouquinho depois. Quando você cria o seu pipeline, você tem que criar as etapas da sua jornada de atendimento. Aqui eu quero que vocês tenham muita atenção e eu recomendo que vocês parem um pouco o projeto de vocês e pensem muito bem com relação a isso. Muitas vezes as pessoas elas colocam as etapas, por exemplo, atendimento em andamento, comprou. E só. Mas o seu lead, até ele chegar num atendimento em andamento, ele passa por algumas etapas. Então, eu recomendo que você mapeie todas elas com muito cuidado, refazendo a jornada que o seu cliente passa até conseguir comprar de você. Então, imagina que você pode adicionar uma etapa aqui, que é, por exemplo, Então, imagina que na hora de cadastrar uma etapa, você precisa fazer aquilo que eu comentei lá no primeiro vídeo, que é não olhar só para parte do atendimento do comercial, e sim toda a jornada que o seu cliente passa. Então, imagina que você vende mentorias e você tem uma página de captura. Então, coloca aqui, por exemplo, a primeira etapa, que é cadastrou-se a página de captura. E aí você vai se perguntar o seguinte: depois que ele se cadastra na página, o que acontece com ele? Adiciona mais uma etapa aqui que vai ser, por exemplo, enviou mensagem no WhatsApp. Salvei. Na medida que você vai adicionando etapas, elas vão entrando aqui numa ordem e automaticamente já se criou essas 2 etapas aqui de ganhou e perdeu. Fica tranquilo que eu vou te explicar sobre elas. A próxima etapa é atendimento iniciado. Depois que o atendimento é iniciado, você vai passar por uma fase que é em qualificação. Aí, depois da qualificação, você vai ter uma fase que é qualificado, que só vai passar os leads que têm potencial. Depois de qualificado, você vai ter uma fase que é atendimento com o vendedor, por exemplo. Depois de atendimento com o vendedor, você vai ter uma parte que é negociação. Por fim, você vai ter uma parte chamada fechamento. Quero deixar muito claro que essa etapa aqui, essas etapas que eu criei aqui são fictícias, mas eu quero que vocês tenham em mente que quando vocês criam as etapas, é justamente todos os passos que o seu lead chega até conseguir comprar de você.
Então, é desde o primeiro momento que ele teve um ponto de contato aqui com você, que você consegue naturalmente rastrear, porque você precisa rastrear, né, para ele aparecer aqui no CRM. E aí, a partir disso, você vai ter toda a jornada de atendimento, ok? Muito bem. Jornada de atendimento criado, saibam que vocês podem adicionar quantas etapas você quiser, são ilimitadas as etapas aqui. Então, se você tiver 10, 15, 20, 30 etapas no seu processo de atendimento, não tem problema, você vai poder cadastrar todas elas sem limite. Diferente de algumas ferramentas que acabam restringindo isso. Outra coisa bacana aqui é que você consegue movimentar as etapas depois de já ter criado ela. Então, por exemplo, imagina que enviar a mensagem no WhatsApp acontece antes dele se cadastrar na página de captura e você quer mover a ordem aqui. Basta você clicar na etapa e arrastar para o lado que você vai conseguir editar a ordem, tá? Então, você consegue jogar aqui com as etapas que você já criou. As únicas etapas que são fixas, que você não consegue editar, são a ganhou e perdeu, porque elas são, na verdade, status. Elas não são etapas, elas aparecem com essa visão de etapa justamente para você ter uma conversão entre etapas e saber, por exemplo, qual que é essa taxa de ganho, qual que é essa taxa de perda. Mas elas são fixas, tá? Porque elas remetem ao status do seu atendimento. Ou o cliente já comprou e aí ele vai ser ganhou, ou o cliente decidiu que não ia comprar, vai ser perdeu, ou o cliente está em atendimento e aí ele vai ser em aberto, ok? Muito bem. Só recomendo uma coisa. Não fiquem editando muito depois que vocês cadastram as etapas aqui, porque isso pode sujar a sua análise de conversão. Então, imagina que você tem 10 clientes aqui nessa etapa inicial e você tem 5 nessa segunda etapa. Se você inverter a ordem, a conversão entre elas vai ficar bagunçada, tá? Porque o sistema entende sempre que a ordem é sempre seguida com base no que está aqui no CRM, ok? Muito bem. Depois que você adicionou as suas etapas aqui, saiba, fique tranquilo, a gente vai te mostrar como você pode automatizar algumas partes do seu atendimento. Então, dá para tranquilamente a gente automatizar todos os leads que caem aqui nessa etapa de que se cadastrou na página. Todos os leads que enviam mensagem são automaticamente movidos para cá. Todos os leads que o atendimento é iniciado, ele vai automaticamente para cá. Todo lead que está em qualificação, ele vem automaticamente para cá. Todo lead que é qualificado, ele vem para cá automaticamente. Todo lead que está em atendimento com o vendedor vem automaticamente para cá. E a partir daqui, sim, daí negociação e fechamento, o seu vendedor, ele avança com o atendimento manual. Pode ser automatizado também? Pode, gente. Eu estou mostrando para vocês aqui as duas possibilidades. Mas o bacana é que você consegue automatizar a cadência do lead dentro das etapas aqui, sem necessariamente precisar de um humano fazendo esse arrasta para o lado aqui manual de todos os cards de atendimento, ok? Antes da gente cadastrar aqui um lead dentro do CRM, eu quero que vocês tenham claro uma diferença que é muito importante, que é contato e negócio. Contato é a pessoa com quem você está falando. Então, um contato, ele vai ter um e-mail, vai ter um telefone, vai ter um nome. Isto é um contato. O contato é o seu lead, é o seu prospect, é o seu cliente, ok? E negócio, o que é negócio? Negócio é o atendimento que você dá para um contato. Então, eu, Mantra, sou um contato. Imagina que eu entrei numa loja para comprar um computador, tá bom? Eu sou o contato, Mantra. Mas quando eu entrei na loja e comecei a ser atendida, o meu atendimento é um negócio, ele é uma oportunidade de vendas. Se eu entrar na loja 5, 6, 7 vezes, pode ser que eu tenha vários atendimentos. Imagina que na primeira vez que eu fui lá, eu comprei um computador. 3 meses depois, eu voltei para comprar um carregador. 5 meses depois, eu voltei para comprar uma capinha para o meu computador. Então, tenham sempre em mente que é sempre o mesmo contato, que é a Mantra, que está fazendo as compras, né, que está sendo atendida, mas eu tive vários atendimentos ao longo da minha jornada como contato, tá bom? Então, contato é a pessoa que você atende, negócio é o atendimento que você está fazendo. Isso é muito importante, tá, gente? Porque aqui dentro do CRM a gente trabalha com negócios. Por quê? Porque são oportunidades de venda, ou seja, são atendimentos que estão acontecendo. E é obrigatório, todo negócio vai estar atrelado a um contato, que é a pessoa que você está atendendo propriamente, tá certo? E agora a gente vem para uma parte final de configuração propriamente, que é basicamente a gente criar o nosso playbook de comercial ou de atendimento aqui para as etapas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Para cada etapa que você cria dentro do pipeline, você pode criar um checklist do que precisa acontecer dentro dela. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Vamos lá. Cliquei dentro do meu pipeline.
de novas vendas. Aqui eu tenho toda a jornada de atendimento, né, do meu lead, mas imagina que, por exemplo, eu preciso ter um pouco mais de clareza, eu preciso direcionar a minha equipe sobre o que precisa acontecer em cada uma dessas etapas, que é basicamente o seu playbook de atendimento, né? Então, imagina que sempre que o lead, por exemplo, ele está na fase de atendimento com o vendedor aqui, o vendedor ele precisa fazer algumas perguntas para o lead, né? Então, vamos supor que aqui, quando eu clico nos 3 pontinhos, eu clico em checklist da etapa. Aqui em checklist da etapa é onde eu vou cadastrar as tarefas, né, relacionadas a essa etapa do CRM. Então, percebam que aqui em cima eu estou vendo todas as etapas, né, do meu CRM. Tá em destaque que é a etapa que eu estou hoje, que é o atendimento com o vendedor, e aqui eu cadastro a minha tarefa, que é o que eu quero que o meu vendedor faça sempre que o lead passar por essa etapa. Então, vamos supor que essa tarefa vai ser, por exemplo, sempre que o atendimento for iniciado, o vendedor precisa, deixa eu pensar aqui, cadastrar o perfil do cliente, né? Aqui a gente tem 2 opções interessantes quando eu vou cadastrar uma tarefa. Essa tarefa, ela pode ter um prazo de referência. Por exemplo, quando que o vendedor precisa cadastrar o perfil do cliente? Antes de 24 horas. Salvei. O que eu estou dizendo aqui para o sistema ao cadastrar essa tarefa dentro dessa etapa? Que sempre que um negócio estiver na etapa de atendimento com o vendedor ele terá 24 horas, que é o tempo que ele tem para executar, para cadastrar o perfil do cliente, por exemplo. Imagina que eu quero adicionar uma nova tarefa aqui, que é mensagem cordial. Então, o que eu quero dizer aqui? Sempre que um lead, um negócio, ele entra nessa etapa aqui do CRM, o vendedor precisa mandar uma mensagem cordial. Percebam que eu posso colocar de novo o prazo aqui, então imagina que o prazo aqui vai ser antes de 30 minutos, porque eu quero que sempre que um negócio ele entre nessa etapa, em menos de 30 minutos o meu vendedor mande uma mensagem cordial, né? E aqui eu tenho uma outra opção que é de resposta rápida. Essa mensagem aqui, essa resposta rápida pode ser literalmente o texto que eu quero que o meu vendedor mande. Então imagina que ele tem que mandar assim: olá, tudo bem? Eu me chamo Pedro. Vi aqui que você tem interesse na mentoria XPTO. Você possui alguma dúvida? Então imagina que eu quero que o meu vendedor ele mande essa mensagem aqui como uma mensagem cordial aqui, sempre que um negócio ele cai nessa etapa. O que eu estou dizendo aqui? Que em tempo de execução aqui, 30 minutos. Então, ou seja, menos de 30 minutos, meu vendedor ele precisa fazer o quê? A tarefa de enviar a mensagem cordial. Qual é a tarefa que ele tem que enviar? Essa aqui que está programada em mensagens de resposta rápida, tá? Você pode aqui nos 3 pontinhos excluir a tarefa ou editar ela. E aqui vamos brincar um pouquinho mais com as possibilidades, tá? Eu posso adicionar uma variável aqui nessa resposta rápida, que é o nome do cliente, por exemplo. Como eu faço isso? No lugar onde eu quero que vá o nome do cliente, eu clico nesses colchetes aqui e seleciono qual é a variável, por exemplo, o nome. Agora, o que eu estou dizendo no sistema? Olá, nome, tudo bem? E sempre que puxar esse nome entre colchetes, vai substituir pelo nome do cliente cadastrado aqui no contato dele, tá bom? Posso deixar isso ainda mais interessante. Posso colocar um emoji aqui, posso colocar um arquivo, posso colocar um sticker, posso botar um áudio, sendo que esse áudio vai ser o envio da mensagem. Então, você pode brincar personalizando essa resposta rápida como você achar pertinente, tá bom? Salvei, agora já está com a variável nome aqui. Muito bem? O que eu quero dizer para vocês sobre o uso de checklist da etapa, né? Eu recomendo que vocês, antes de passar para a equipe de atendimento e entrar dentro do CRM, vocês já deixem pré-configurados aqui o que vocês querem que aconteça em cada uma das etapas do atendimento. Então, imagina que sempre que o atendimento for iniciado pelo vendedor, ele tem que mandar uma mensagem cordial, ele tem que cadastrar o perfil do cliente, ele tem que, alguma coisa que você achar pertinente. Agora vamos para a etapa de negociação. Imagina que nessa etapa, toda vez que o cliente cai nessa etapa, o vendedor ele precisa oferecer formas de pagamento
E aí, qual que é o prazo? Aqui você pode determinar, eu quero que isso aconteça depois de 30 minutos que o cliente está aqui nessa etapa. Ou antes de 30 dias ele tem que oferecer as formas de pagamento. Acho um tempo muito grande, né? Mas é uma possibilidade. Então você configura aqui e com base também aqui você pode colocar as respostas rápidas. As respostas rápidas, elas servem como um texto que facilita para sua equipe para saber exatamente o que você quer que mande. E aí você vai criando um padrão de atendimento aqui, de uma forma que ele, claro, consegue personalizar do jeito que ele quiser. Seja com essas variáveis aqui, como nome, e-mail, contato do cliente, como também editando essa resposta rápida. Então, por mais que a resposta rápida ela esteja cadastrada aqui, ela não é obrigatoriamente utilizada. Ela é o padrão que você quer que todo mundo siga. Mas ao selecionar ela, é possível editar o contexto dela, a informação que tem dentro dela, sem problema nenhum. E dessa forma, claro, personalizar o atendimento para o cliente, certo? Coisas muito importantes. Se você criar uma tarefa aqui, por exemplo, preencher planilha. Imagina que toda vez que começa um atendimento, o teu vendedor precisa preencher uma planilha. Salvei. Se eu não colocar um tempo de execução, você não consegue monitorar como uma tarefa atrasada ou não. Você só vai saber se o vendedor fez. Você não vai saber se foi feito em atraso ou não, porque não tem um tempo de execução, tá bom? Então, recomendo sempre ter cautela com relação a isso. Eu vou excluir aqui essa lista de tarefas, mas basicamente o checklist por etapa é o seu playbook de atendimento. É o que você quer que aconteça em cada etapa, que você já deixa pré-configurado para sua equipe saber exatamente o que você espera que eles façam, certo? Depois eu vou te mostrar, fique tranquilo, como que você vai monitorar se eles estão de fato fazendo, certo? Fica tranquilo. Voltando aqui para o CRM, última etapa da configuração aqui do CRM é você criar campos customizados. O que são campos customizados? São informações pertinentes que você quer que fiquem registradas dentro do negócio. Lembrando que o negócio é o atendimento que você faz. Então, quando você clica aqui em campo customizado, você pode criar alguns campos. Vou dar um exemplo. Você pode criar um campo customizado aqui, que é, por exemplo, nicho do cliente, que pode ser um texto ou um número, nesse caso vai ser texto, e salvar. Quando eu salvo aqui esse campo customizado, deixa eu só excluir. Vou mostrar como realmente aparece para vocês, tá? Eu vou entrar agora num pipeline nosso interno aqui para vocês verem como funcionam os campos customizados. Quando você tem aqui a jornada de atendimento já configurada dentro do seu pipeline, cada um desses quadradinhos aqui é um negócio, ou seja, um atendimento que está acontecendo. Fiquem tranquilos, eu vou explicar com mais detalhes cada uma dessas informações. Mas se eu entrar aqui nesse atendimento, por exemplo, desse lead, eu tenho aqui a opção de campos customizados e aqui eu consigo ver, por exemplo, campos que eu acho pertinente que eu quero deixar salvo dentro do atendimento. No nosso caso aqui internamente, como é que a gente usa esses campos customizados? Eu uso principalmente para mapear a origem do lead. Então, para quem já tem conhecimento sobre UTMs, eu puxo automaticamente essa informação das UTMs, que é de onde veio o lead, para dentro desse negócio. E o meu vendedor sabe exatamente de onde veio esse cliente aqui, quando começou a fazer o atendimento, certo? Muito bem, CRM configurado, se o seu tá tudo certo aí, agora a gente vai para a etapa prática de uso propriamente dele, depois de configurar. CRM configurado, tudo pronto para usar. Vamos entender agora como é que vai funcionar o dia a dia dos teus colaboradores utilizando essa ferramenta, tá? A gente tem duas formas de utilizar o CRM hoje. Uma delas é um processo mais automatizado, que vai facilitar o teu dia a dia, otimizar o teu tempo sem que você precise que alguém vá ficar editando manualmente algumas coisas. E a outra é de forma manual. Isso vai depender muito da forma como você faz os atendimentos. O que a gente recomenda? Produtos de maior ticket, você faça um atendimento um pouco mais personalizado e manual, para algumas etapas, é claro. Produtos de baixo ticket, você pode automatizar praticamente toda a jornada de atendimento do seu cliente, certo? Vamos lá. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora é como propriamente funciona o CRM na prática depois que você já configurou tudo que está acontecendo nele. Então, o primeiro passo é saber que você tem duas formas de cadastrar os seus leads aqui dentro como negócio. Uma delas de forma automática e uma delas é de forma manual. Vocês estão vendo uma visão propriamente de um CRM que já está com todos os leads aqui em uso. E aqui vocês conseguem ver como, por exemplo, as informações do seu cliente.